Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, do mundo encarnado e do mundo desencarnado, principalmente do mundo desencarnado, que estejam aqui colhendo informações sobre a doutrina espírita, né? E que estejam também me protegendo nesta minha missão edificante de proliferar a doutrina espírita e a doutrina de outras religiões e seitas para o mundo afora. Então, hoje, mais um vídeo do nosso canal do YouTube, Universo Esotérico, né? Peço desde já que curtem, né? Ativem as notificações, né? Ativem o sininho, deem seus comentários, né? Sugestão de novos vídeos, novos temas, né? E compartilhem os vídeos, né? Porque propagando a doutrina espírita, você estará fazendo com que esse vídeo vá para muitas e muitas pessoas, para que dele tomem conhecimento. E divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade. Universo Esotérico, o nosso canal do YouTube. Espero que gostem desse vídeo. Bem, o tema de hoje é a reencarnação, né? O conteúdo básico que estarei expondo a todos vocês sobre a reencarnação espiritual. Bem, eu tenho aqui comigo considerações sobre a pluralidade das existências, que é o capítulo 5 de O Livro dos Espíritos, do nosso amado Allan Kardec. Tá? Então, questão 222, que é uma questão ampla, né? O Espírito de Verdade fala o Allan Kardec, né? Tece considerações aqui, respaldado pelos espíritos, né? Que é o conjunto de espíritos que formam o Espírito de Verdade. Bem, o dogma, questão 222. O dogma da reencarnação, dizem certas pessoas, não é novo, pois foi tomado de Pitágoras. Jamais dissemos que a doutrina espírita é invenção moderna. O espiritismo, decorrendo de uma lei universal, de uma lei natural, deve existir desde a origem dos tempos, e nos esforçamos sempre em provar que se encontram traços dele desde a mais alta antiguidade. Pitágoras, como sabemos, não é o autor do sistema da metempsicose. Metempsicose é a transmigração da alma do homem para os animais e dos animais para o homem. Essa teoria ela foi repelida pela doutrina espírita. Não existe a reencarnação da alma de um homem para um animal, de um animal para o homem. Mas era um tema abordado na antiguidade, chamado metempsicose. Então, Pitágoras, como sabemos, não é autor do sistema da metempsicose, pois o tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde existiu desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas era, pois, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. Por que meio chegou até eles? Pela revelação ou pela intuição? Não sabemos, porém, qualquer que seja uma ideia
não atravessa os tempos e é aceita por inteligências destacadas, sem ter um lado sério. A antiguidade dessa doutrina séria, pois antes uma prova que uma objeção. Todavia, a antiguidade dessa doutrina seria, pois, antes uma prova que uma objeção. Todavia, como se sabe, igualmente, há entre a metempsicose dos antigos e a doutrina moderna da reencarnação uma grande diferença, que os espíritos rejeitam de maneira absoluta, que é a transmigração, como eu disse, da alma do homem para os animais e dos animais para o homem. Então, na antiguidade, não se estudava profundamente o espiritismo. Você tinha o estudo de noções básicas da doutrina espírita, né? Da doutrina também conhecida como kardecista, né? Então, a antiguidade era denominada como metempsicose, porque se achava, principalmente por Pitágoras, né, e outros ilustres filósofos, que a alma transmigrava do homem para o animal e do animal para o homem. Era a metempsicose da antiguidade. No atual sistema, entendeu, da doutrina espírita, encontramos a reencarnação, que é atualmente estudado pelos espíritos e pelos cientistas de um modo geral. Ainda tecendo considerações, certas pessoas repelem a ideia da reencarnação por motivos apenas da sua conveniência, dizendo acharem bastante uma só existência e que não gostariam de recomeçar outra semelhante. Reconhecemos que o simples pensamento de que tenham de reaparecer sobre a Terra as faz pularem de furor. Então, Allan Kardec ele dizia que o fato, né, o ser humano, ele vem aqui a esse planeta, ele reconhece o seu sofrimento, entendeu? E deseja, quando chegar o momento, sair deste mundo e jamais voltar a ele, entendeu? Os contrários, né, à doutrina reencarnacionista, né? Então, aí continuaremos. Nós temos a reencarnação citada em várias doutrinas, né, espíritas, né, dentre elas, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, vocabulário espírita, reencarnação. O que é reencarnação, conceituando-se? É a volta do espírito à vida corporal, né? O espírito, ele precisa voltar à vida corporal para que ele possa atravessar por aprendizagens suficientes para que ele um dia não possa mais reencarnar, não mais tenha o dever de reencarnar, quando o espírito se transformar num espírito depurado. Quando o espírito tiver um progresso intelectual depurado e um progresso moral depurado. Atingir um nível de inteligência tal que não precise mais reencarnar. Atingir um nível moral tal que não precise mais reencarnar. De amar o próximo, de respeitar o seu próximo, de estar com o seu próximo, entendeu? De coabitar com o seu próximo. Então,
é o progresso, é o progresso intelectual, né, que é a inteligência, quando o espírito atinge o auge da sua inteligência, e o progresso moral, quando o espírito atinge a sua depuração moral, aí não havendo mais necessidade de desencarnar. Mas para que isso aconteça, para que o espírito se torne um espírito de luz, para que o espírito se torne um espírito depurado, ou como diz Allan Kardec, um espírito de elite. Elite que ele fala é a elite intelectual e a elite moral. Não está falando, ele não está falando nada de matéria, nada de material, entendeu? Então, é a elite moral, a elite intelectual e a elite moral. Por isso precisamos reencarnar. Nós temos que reencarnar até atingir essa depuração. A reencarnação pode dar-se imediatamente após a morte ou depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual o espírito fica errante. Pode dar-se na Terra ou em outras esferas, mas sempre num corpo humano e jamais num corpo de um animal, que é a mentempsicose. Entendeu? Então, a reencarnação, ela acontece, ou ela acontece imediatamente após a morte, dependendo da situação da espiritual da pessoa, ou de um tempo, ou um tempo depois de um lapso temporal, né? Quando o espírito estiver, por exemplo, numa colônia espiritual, entendeu? Estiver no nosso lar, por exemplo. Né? Então, esse tempo, ele passa a ser um espírito errante. Entendeu? Ele desencarna, né? O desencarne acontece da seguinte maneira, na grande maioria das vezes, né? O desencarne ou a desencarnação. O espírito desencarna, fica numa região chamada umbral, né? Que é a região bem próxima aqui da crosta terrestre, do planeta Terra, e nesse umbral o espírito fica de forma, como eu falei, de forma errante, entendeu? Ele fica ainda apegado a coisas materiais, se for um espírito apegado a certas coisas materiais. Exemplo, um espírito tabagista, a pessoa quando durante o período encarnado, né, da sua encarnação, ele era um tabagista, entendeu? E desencarnou por neoplasia pulmonar, né? Por câncer no pulmão devido ao excesso de tabagismo. Então ele fica geralmente encostado a outras pessoas que se encontram no mundo material e fumam e tragam aquela fumaça. Entendeu? São obsessores, acabam se tornando obsessores, né? Porque continuam nessa primeira fase, que é a fase umbralina, quando ele ainda está bem apegado ao mundo material, bem apegado aos vícios, né? O alcoólatra que fica sorvendo a bebida de quem bebe nos bares, porque ele é tão apegado ao álcool, né? Um alcoólatra, uma pessoa que de forma quanto mais ingeriu álcool e se tornou um alcoólatra e se viciou em álcool, ao desencarnar por cirrose, né, ou doença similar, ele ainda continua aqui nessa fase umbralina, na fase bem apegada, bem próxima da crosta terrestre,
sorvendo, degustando, entendeu? Plasmando o que os encarnados estão bebendo. E eles ficam durante um tempo. Por exemplo, outro exemplo, a prostituta, né? Ou a mulher com tendência à prática de prostituição, né? A meretriz, ela que se viciou em ganhar dinheiro facilmente, né? E não se desapegou, né? Porque ela pode ser uma meretriz e não se apegar à profissão, entendeu, dela, mas ela pode ser uma meretriz e se apegar à profissão. Então ela desencarnou no auge da prostituição. O que acontece com ela? Muitos espíritos das prostitutas, elas ainda vão visitar os seus clientes e acabam fazendo sexo com eles, plasmando na região umbralina o sexo com seus clientes. Né? Porque geralmente são pessoas céticas, geralmente são pessoas mais apegadas ao mundo, mais apegadas à região, à matéria, né? do que ao espírito. Pessoas que nunca se desapegaram, ou seja, do álcool, ou seja, do tabagismo, ou seja, da prostituição, entendeu? Da vida fácil. E são céticas quanto ao espiritismo, ou nunca ouviram falar, ou não acreditam, e quando desencarnam, estão crentes, que ainda estão vivas e continuam a sua prática do tabagismo, do álcool, da prostituição. Essa região é o umbral. Eles ficam apegados, então formam aquela região umbralina e com ele acompanham vários espíritos apegados. Vários espíritos doentes ainda que precisam de socorro. E esse é o umbral que todos nós vimos no filme O Nosso Lar. Né? Quando o médico André Luiz desencarnou, o que aconteceu? Ele pairou numa região chamada umbral. Umbral foi dado, esse nome foi denominado por André Luiz, quando antes de ir para a cidade astral, para a colônia astral, ou cidade astral, ou colônia espiritual chamada O Nosso Lar, que é um maravilhoso livro, né? Um livro espetacular, né? Então, eu aconselho vocês a lerem. Deixa eu ver aqui o nome da editora. Deixa eu ver aqui o nome da editora. Deixa eu ver aqui para facilitar vocês aqui. A editora realmente é essa, não tenho aqui, mas O Nosso Lar é um filme maravilhoso, baseado no livro de Chico Xavier, o nosso grande mestre, um dos nossos grandes mestres de luz e futuramente o mestre ascensionado Chico Xavier, que conta a trajetória espiritual do médico André Luiz. Então, ele chega num umbral e vê vários espíritos sofredores gritando, vê prostitutas, vê pessoas gemendo de dor. E ele foi considerado, o André Luiz, um suicida, né? Pelos problemas de saúde dele, né?
ele foi considerado um suicida como tivesse dado causa, né? Como tivesse dado causa ele foi considerado um suicida, e todo suicida, né, que deu cabo da sua vida, né, ou melhor, que dá cabo da sua vida, ele vai para essa região umbralina, entendeu? Ele fica em contato com as várias situações negativas, do planeta Terra, né? Depois o espírito André Luiz, que era um espírito obediente, que era um espírito cético, mas se amoldou aos ensinamentos espirituais, né? Passou a ser espiritualista em plena colônia espiritual, em pleno nosso lar. Aí vieram os mentores espirituais, disseram aos espíritos umbralinos, aos corruptos, aos ladrões, aos homicidas, às prostitutas: vocês querem ir comigo? Não, nós não queremos, queremos ficar aqui. Na verdade, a região umbralina é a região que todos nós passamos, devido ao nosso apego aos nossos vícios, né? E muitos de nós não queremos sair de lá, não queremos estar no conforto dos nossos vícios, do tabagismo, do álcool, né? da prostituição, da corrupção, do enganar o seu semelhante. Mas o André Luiz não. Ele foi considerado um suicídio devido ao tabagismo, devido ao álcool, entendeu? E quando houve o desencarne dele. Então ele aceitou ser conduzido pelos mentores espirituais. É assim que geralmente acontece com qualquer um de nós após o nosso desencarne. A gente vai para uma região umbralina, que a gente fica em contato com os nossos vícios, com os nossos erros, e para aqueles que quiserem sair de lá, estão propensos a sair, estão propensos a se entregar à espiritualidade, a se entregar à evolução espiritual através das reencarnações. Vem de imediato mentores espirituais para nos trazer, para nos levar para os hospitais espirituais, né, para sermos tratados, para sermos curados. Lá, nos hospitais espirituais, seremos tratados e curados de nossas dores, de nossos problemas orgânicos, de nossos problemas físicos, seja qualquer problema que seja, problema cancerígeno, problema tabagista, problema alcoólatra, problema cancerígeno, qualquer que seja o problema físico, problema ortopédico, nós seremos curados, entendeu? E passaremos a ser pessoas sem sofrimento, sem dor. Não digo pessoas, mas espíritos, claro, melhor dizendo, sem sofrimento, sem dor. Então, seremos de imediato levados para esses hospitais, onde nós seremos curados, né? Passaremos a ser espíritos sem dor. E dos hospitais para as cidades astrais. Aqui no Rio de Janeiro, acima de nós, existe o Nosso Lar. Vem o filme Nosso Lar 1, que está na plataforma YouTube, a mesma do nosso canal Universo Esotérico, vocês podem encontrar. E desde já digo que em janeiro de 2024 será lançado o Nosso Lar 2 e Os Mensageiros. 2 filmes espíritas maravilhosos. Por favor, não percam. Será refilmado o filme Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, em janeiro de 2024, e Os Mensageiros. Filmes maravilhosos espíritas, entendeu? É o crescimento, novamente, do espiritismo aqui no planeta Terra e no Brasil.
um dos países que mais cultua a doutrina espírita no mundo inteiro, onde tem mais centros espíritas no mundo inteiro. 2024 de janeiro, eu quero ver todos vocês nos cinemas em O Nosso Lar 2. Então, o André Luiz, ele foi, eu falo André Luiz por causa do filme O Nosso Lar 1. Mas acontece, pode acontecer com qualquer um de nós. Então, o André Luiz, ele foi levado para a colônia espiritual, que fica aqui acima do Rio de Janeiro, chamado O Nosso Lar. Lá ele viu uma altíssima tecnologia que jamais o planeta Terra, um dia, conseguirá atingir, que é a tecnologia do campo espiritual. No Nosso Lar, ele não é mais, nas colônias espirituais, o espírito não fica mais no umbral. O espírito ele segue para o penumbral. O penumbral, né, é o lugar do espaço astral onde ficam as colônias espirituais. Aqui no Rio de Janeiro é o Nosso Lar. Em Santos, São Paulo, uma das principais é a Nova Alvorada, entendeu? Uma belíssima colônia espiritual também. Né? Então, lá, nessas colônias espirituais, eles ficam em suas casas, após serem tratados e curados. Os espíritos, né? Nós ficamos em certas casas, em certos estabelecimentos residenciais, né? E lá nós nos aproximaremos de outros espíritos e nós formaremos outras famílias com outros espíritos, ou até com a nossa mesma família que nós encontramos aqui no planeta Terra, nessa encarnação. Nós podemos estar novamente, conforme a vontade dos nossos entes queridos, do lado dos nossos familiares, dos nossos amados pais, né, das nossas amadas mães, dos nossos amados filhos, entendeu? E poderemos estar juntos, porque provavelmente todos reencarnarão juntos, né, numa outra existência. Nesse filme, O Nosso Lar, fantástico e maravilhoso, você via situações, momentos em que as pessoas eram transportadas dos chamados aerobus. O que eram os aerobus? Eram praticamente hoje que você vê na China, Coreia, trens de altíssima velocidade que ficam sobre os trilhos, né? Eles praticamente flutuam, não tocam nos trilhos, né? Eram os aerobus. Veja bem, essa tecnologia do Nosso Lar já existia há séculos e séculos atrás. Quando o mundo estava se iniciando ainda, o Nosso Lar já estava formado. Então, essas desencarnações vinham diretas para lá, para o Nosso Lar aqui no Rio de Janeiro. Então, o Nosso Lar recebeu muitas desencarnações no pós-guerra, né? Muitos mortos dos pós-guerras, né? Dos pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Então, lá o espírito começou, do André Luiz começou a se preparar, ainda no Nosso Lar, e escreveu dezenas e dezenas e dezenas de livros fantásticos. O André Luiz ainda não reencarnou. Ele ainda continua no Nosso Lar, que é o penumbral. Então, no penumbral, onde o espírito também se prepara, o espírito estuda, o espírito escreve livro, o espírito pratica, faz trabalhos de salvamentos em rodovias. Os espíritos agora, eles já têm uma concepção mental, intelectual mais voltada para a humanidade, para proteger e salvaguardar a humanidade.
O espírito não é mais doméstico, o espírito é desapegado a todo e qualquer bem material. Embora nas cidades espirituais, nas colônias espirituais, no penumbral, ainda existe a formação de uma certa matéria, né? Os espíritos fazem as suas refeições, claro, refeições plasmadas, né? Os espíritos fazem as suas roupas, as suas vestes, se vestem ainda. Entendeu? Os espíritos ainda não flutuam, veja bem, no penumbral, o espírito ainda não flutua, ainda não levita, ainda não volita. De volitar, não volita. Os espíritos ainda vão de aerobus, ainda, entendeu? Isso era tecnologia que era transcrita por André Luiz na década de 40. Não sei como está agora o Nosso Lar 2. Vamos ver agora o filme Nosso Lar 2, agora em janeiro de 2024. Então, é o penumbral, aonde o espírito se prepara intelectualmente, ainda apegado a uma região material, entendeu? Ainda apegado a uma região penumbral, entendeu? Mas a região, grande região umbralina, que vai do umbral, a área negra da consciência humana, até a área obscura da consciência humana, até as cidades astrais. De lá, o espírito reencarna. Ele faz o seu planejamento reencarnatório. O que é o planejamento reencarnatório? O espírito projeta a sua reencarnação com base nas suas faltas, com base naquilo que deixou de praticar enquanto encarnado no planeta Terra, com base naquilo que deixou de se depurar quando ainda encarnado no planeta Terra. Eu preciso progredir intelectualmente, poderia ir mais além, não fui. Na próxima encarnação quero ser isso, quero ser aquilo. Eu preciso progredir moralmente, preciso ajudar mais o meu semelhante. Preciso ajudar mais os meus familiares, então eu quero voltar, ao invés de ser filho de minha mãe, quero ser pai de minha mãe, e minha mãe passar a ser filha, para que eu possa ajudá-la agora na próxima encarnação, já que eu fui muito ajudado e protegido por minha mãe, como fui realmente nesta encarnação. Então, é o planejamento reencarnatório, entendeu? Quero morar neste ou naquele país, eu mereço reencarnar na Suíça, eu mereço reencarnar na Dinamarca. Eu queria ajudar mais os outros. Eu mereço ser rico para si, porque você tem que ser rico para ajudar. Ser rico é ajudar os outros. Ah, eu quero ser rico para ajudar os outros. Eu mereço isso? Ou se tenho que ajudar os outros com minhas parcas, com meus parcos recursos? De que forma serei fisicamente na outra encarnação? Feio, bonito, louro, alto, baixo? Eu mereço de que forma? Geralmente a pessoa faz o seu planejamento reencarnatório. Ela pode fazer sozinha, dependendo da experiência reencarnatória que a pessoa já tiver, ou com uma equipe de planejadores reencarnatórios. Entendeu? Ou com uma equipe própria para isso. Então a pessoa reencarna, né, o espírito, melhor dizendo, né? O espírito reencarna e vai para uma próxima vida e, com base no seu planejamento reencarnatório, ele começa a sua nova existência. Mas esse planejamento reencarnatório, ele pode ser seguido ou não.
Às vezes o espírito planeja numa cidade astral ser bom para com a sua família, ou ser bom para com seu semelhante. Chega na sua próxima vida e não passa a ser bom com ninguém, nem com sua família, nem com seu semelhante. A pessoa rompe, transgride o seu planejamento reencarnatório. Por causa de quê? Por causa do livre-arbítrio, um dos nossos temas de um dos nossos vídeos aqui. Aí a pessoa planeja a sua reencarnação e não cumpre pelo livre-arbítrio o que planejou. E aí o que acontece? É necessário uma outra reencarnação, uma outra existência, até a pessoa se depurar daquilo que ela mesma escolheu. Nós escolhemos as nossas vidas, nós escolhemos os nossos comportamentos durante todas as nossas encarnações. Nós somos penalizados pelo que fazemos. Nós erramos, planejamos não errar e voltamos naquela encarnação e erramos de novo e precisamos planejar. Aí voltamos naquela encarnação, sabemos disso, temos intuição do erro, porque a intuição do erro é a intuição de outras vidas, o erro. Você sabe, eu erro nisso, eu sou uma pessoa agitada, eu sou uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa muito rebelde, muito... Então ela está vendo que ela era na outra vida, ou em outras vidas. Ah, vou tentar acabar com isso, preciso acabar com isso, eu penso isso todo dia, preciso acabar com meus defeitos, preciso pelo menos diminuir, acabar não dá, acabar com seus defeitos será através das encarnações. Mas temos que fazer o máximo para aproveitar, ainda nesta encarnação, com o intuito de reduzirmos ao máximo nossas encarnações. Entendeu? Melhorando agora, o máximo que você possa, se sacrificando para melhorar, você reduz as suas encarnações. Em séculos, às vezes. Acrescente-se também que no planejamento reencarnatório, você pode optar por reencarnar com um problema, com um defeito físico. Vejamos, por exemplo, os atletas da Paralimpíada, né, das Paralimpíadas, eles são felizes da vida, eles são conscientizados do que são, eles são felizes como vieram o mundo, né? Como no meu caso, que sou também deficiente, sempre, nunca reclamei de nada, nunca me tornei rebelde, sempre superei os meus obstáculos, tenho formação em direito, sou analista judiciário, tenho uma boa formação intelectual e hoje estou aqui querendo ajudar todos na propagação da doutrina espírita. A mesma coisa que acontece com os Paralimpíadas, com os Paralímpicos das Paralimpíadas, sem braços, né, amputados, e ficam felizes quando ganham as suas medalhas. Que provavelmente eles escolheram vir daquela maneira. Às vezes não era nem pena, eles nem precisaram, eles não foram penalizados para virem daquela maneira. Ou eu fui penalizado para vir desta ou daquela maneira. Às vezes, no nosso planejamento reencarnatório, a gente escolhe ser de certa maneira, entendeu? Fisicamente falando, sobre o aspecto físico, né? Sobre a anatomia física, para que a gente possa reduzir ao máximo o nosso número de reencarnações. É por isso que somos felizes
É por isso que somos satisfeitos, é por isso que somos alegres. Você vê o pessoal, a galera da Paralimpíada, totalmente feliz, totalmente alegre, com as medalhas que ganham, né? São verdadeiros heróis dos obstáculos. São verdadeiros gladiadores, são verdadeiros guerreiros e passaram todos os obstáculos, estão felizes da vida e reduzirão ao máximo as suas encarnações. Isso não são penas? Claro, também existem as penas, né? Temos aqui, no livro dos Espíritos, de Allan Kardec, as penas, você vê aqui na questão 1006, né? No livro dos Espíritos, de Allan Kardec pergunta e o Espírito de Verdade responde. A duração das penas depende sempre da vontade do Espírito? E não há o que lhe são impostas por um tempo dado? O Espírito de Verdade responde. Sim, as penas podem ser-lhe impostas por um tempo, mas Deus, que não quer senão o bem de suas criaturas, escolhe sempre o arrependimento e o desejo de melhorar-se não é jamais estéril. Então, nós podemos ter a figura da pena, né? A pena pelos erros praticados, como temos aqui, ó, outra concepção. Vejamos bem aqui. A pena é todo a pena é todo o mal que você causa, o mal que você tenha causado em outras vidas, né? Numa vida posterior, é todo é tudo que você passa, é tudo que você sofre, entendeu? E muitas das quais as penas são escolhidas por você, entendeu? Muitas das quais as penas são escolhidas. Vamos lá, vamos lá. Né? No caso nosso aqui, o planeta Terra é um planeta, né, de provas e expiações. Então, por isso que viemos aqui, estamos sempre aqui no sentido de reencarnar
né? Porque o planeta Terra ainda não é reencarnar e passarmos por provas e expiações, que é um processo de culpa em que o espírito apresentado a um contexto em que possa avançar moralmente por meio de uma experiência equivalente à que infligiu a outrem no passado. Entendeu? Então, se você infligiu um mal a uma outra pessoa num passado, numa outra vida, pode acontecer o mesmo com você. Entendeu? Pode acontecer que você, matando uma pessoa, seja até morto por essa mesma pessoa numa outra existência. Entendeu? Mas isso tudo foi provocado por você. Foi provocado e no plano astral, no penumbral, planejado por você. Né? Que é o preparamento reencarnatório, quando o espírito aceita passar por aquilo que ele passou. Entendeu? Então, para ser mais sucinto, nós estamos na fase do penumbral. Da fase do penumbral, nós vamos para a era da luz. A luz, a fase da luz. Na fase da luz, o espírito não precisa mais reencarnar. Não há mais a necessidade do espírito reencarnar, o espírito volita, o espírito atravessa as paredes, o espírito já tem uma missão cósmica muito maior. Ele já passa a ter uma missão universal. Ele já atingiu a depuração intelectual e moral. Já se tornou um espírito de elite, sob o ponto de vista intelectual e moral. Ele não precisa mais encarnar. Já encarnou o suficiente. Já se depurou. Então ele tem uma consciência cósmica, ele tem uma consciência universal. E acima da era da luz, ele passa a ser um ascensionado. Ascensionados estão Jesus Cristo, Buda, Brahman e outras grandes figuras e outras grandes personalidades espirituais, né? Outros grandes espíritos que ascensionam com o objetivo de salvaguardar o universo. Temos Jesus Cristo, que é o governador do planeta Terra, da constelação de Capela, do planeta Quiron, que é um planeta primitivo, e o planeta Sirius, que é um planeta de altíssimo nível evolutivo. Né? Então, vale ressaltar que são os mestres ascensionados, né? Como está também Saint-Germain, né? E, após os ascensionados, você tem o comando planetário Terra ou comando planetário de outros planetas, né? Já que essa fase de umbral até o comando planetário pode ser o comando planetário Terra ou o comando planetário de qualquer outro planeta existente. Essa fase, né, que começa no umbral, penumbral, cidades astrais, luz, mestres ascensionados e comando planetário Terra, você ouve em isso existe, essa escala existe em qualquer outro sistema planetário. E são milhões e milhões e milhões espalhados pelos milhões e milhões de universos. Né? E no comando planetário Terra, por exemplo, que é o nosso caso, nós podemos observar comando planetário Terra, nós podemos observar no caso, seres, né, como já falei, como já foi alvo, né, de nossos esclarecimentos aqui, de nossos vídeos, podemos observar seres extraterrestres que não mais têm contato com o planeta Terra. Né? São seres fora do planeta Terra, que no caso têm missões extraterrestres por
todos os universos e por todos os milhões de universos existentes por aí afora. Então, esses seres extraterrestres já têm uma missão interplanetária, entendeu? Já estão acima da luz, já têm uma missão interplanetária, ou seja, uma missão de zelar pelos universos, pela conservação dos planetas em todo o mundo, né? Em todos os mundos, em todos os milhões e milhões de mundos. Ainda continuando na reencarnação, poderíamos observar que o espírito, no planejamento reencarnatório, ele sendo mau, né? Ele sendo uma pessoa ruim aqui na Terra, ele desencarna e chega no seu planejamento reencarnatório e pede para reencarnar de novo, né? Ou seja, eu não gostei da minha reencarnação, eu fiz muito mal, eu não consegui completá-la, eu quero ter essa segunda chance. Então, o planejamento reencarnatório, né, eles aquecem, dizem, tudo bem, daremos essa segunda oportunidade para você. Daremos essa segunda chance a você de reencarnar aqui na Terra. Entendeu? Então, ele dá essa segunda chance à pessoa para que ela possa se depurar, se melhorar. Aí é aquilo que eu falei. Muitas das quais não cumprem o que prometem através do livre-arbítrio. Por isso Deus é tão justo, Deus é tão maravilhoso, entendeu? E nós recebemos milhares de almas com essa segunda chance. Aí, boa parte delas não se regeneram, não se recuperam e continuam matando, e continuam homicidas, feminicidas, sequestradores, corruptos, atentadores contra a moral, contra os bons costumes, continuam denegrindo a natureza do planeta Terra. Elas têm essa segunda chance e não conseguem. Após a segunda chance, né, ou mais de uma segunda chance, aí, quando aquele espírito já teve todas as possibilidades, as alternativas possíveis de melhorar, eles então enviam aquele espírito para um planeta mais primitivo que a Terra. Ou um planeta de provas e expiações, como a Terra, ou até planetas primitivos, né? Como, por exemplo, Quiron. Né? Há planetas primitivos aqui na Idade da Pedra, na Idade Média. Então ele começa tudo de novo. Que ele é uma pessoa ruim, má, então ele tem que se começar a depurar em situações mais primitivas, como ele. E é imposto mais penas rigorosas a ele, mais expiações rigorosas, mais penas e mais penas, até ele se depurar, para um dia voltar aqui novamente ao planeta Terra. Então, esses espíritos demorarão muito, muito mais tempo, demorará muito, muito mais tempo a depuração, a ser um espírito de luz, como é, por exemplo, esse pessoal das Paralimpíadas, né? Então, vejam aí, meus irmãos, a diferença, a reencarnação, a necessidade da reencarnação, a importância, a relevância da reencarnação. Claro, nós não temos o objetivo de nos aprimorarmos totalmente, 100% ainda neste planeta, ainda nesta reencarnação, né? Mas vamos fazer o possível. Eu sei que é difícil. O planeta Terra ainda é um planeta, mesmo de provas e expiações, ainda é um planeta muito, muito atrasado, muito primitivo, muito rude. Um planeta que você sempre tem que melhorar e melhorar e melhorar. Entendeu? Você fica vendo que é difícil. Pô, mas Chico Xavier falou que em 2057 iremos nos transformar, o planeta Terra
vai se transformar num planeta de regeneração, né? Você, pô, 2057 aqui, será que isso vai acontecer, né? O planeta Terra ainda é muito atrasado, veja o que está acontecendo com Israel, com o grupo terrorista Hamas, né? Que destruiu Israel, que é um país de construção e reconstrução. Veja o que esses grupos terroristas fazem, né? Com o intuito de evocar Alá, com o intuito de evocar divindades, né? Divindades estas que, segundo eles, têm com a intenção de destruir aquele ou aquele país, né? Isso é uma pura invenção do próprio homem, do próprio Hamas. Olha o que vem acontecendo com Israel, um país de construção e reconstrução, né? Então, meus irmãos, vamos fazer o possível para nos recuperarmos ainda nesta encarnação. É difícil, nenhum de nós vai conseguir nesta reencarnação o 100% da depuração espiritual. É por isso que temos que reencarnar e reencarnar outras vezes. Mas o objetivo é fazer o possível, é fazer o melhor. Gostaria também de enaltecer a reencarnação compulsória, né? Há muitos espíritos que, satisfeitos na região penumbralina, né? Na região penumbral, numa cidade espiritual, ele não queira reencarnar. Há muitos espíritos que não querem reencarnar, querem ficar naquela situação, né? Confortável. Então, há a reencarnação a taxativa, a reencarnação obrigatória, né? O espírito é forçado a reencarnar mesmo não querendo. Então, gente, vamos fazer o máximo possível, tá? Vamos fazer o máximo possível para aproveitar o máximo dessa reencarnação, tá? É isso aí, minha gente. Noções básicas de reencarnação segundo a doutrina espírita, né? Eu quero ver vocês assistindo os meus vídeos, curtindo os meus vídeos, dando seu like. Dando like, o vídeo se propaga para mais e mais pessoas. Ativem os sininhos, as notificações, para receberem as notificações do nosso canal, Universo Esotérico, né? Comentem, deem sugestão de outros temas para que eu possa fazer outros vídeos e compartilhem, né? Para outras e outras pessoas terem conhecimento da doutrina espírita. Compartilhem, porque divulgar a doutrina espírita, divulgar a espiritualidade é um ato de caridade. Namastê, meus irmãos, minhas irmãs, muita paz e muita luz.